Casuísmo foi um termo muito popular durante a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985. Esse termo se deu porque, caso a caso, a ditadura modificava leis conforme o seu interesse imediato exigia, de forma a poder se manter no poder por longos 21 anos. A má notícia é que a ditadura oriunda do golpe parlamentar de 2016 anda querendo imitar a ditadura anterior. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir à amiga e ao amigo do Blog da Cidadania que assiste os nossos vídeos, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Mudar a lei eleitoral para impedir vitórias dos adversários políticos era prática comum durante a ditadura militar. Houve casuísmos grotescos, mas não tão mais grotescos do que aqueles que estão sendo produzidos nos dias de hoje, que talvez, devido à capa, à aparência de democracia que os golpistas contemporâneos tentam afetar, talvez seja mais indecente. Voltemos um pouco no tempo, porém, para entender a questão. Os militares deram o golpe em 1964, colocaram os tanques na rua, prometendo democracia. Mas na primeira eleição que eles perderam, em 1965, em estados importantes como a Guanabara, que hoje se chama Rio de Janeiro, e Minas, as eleições diretas foram então canceladas. Simplesmente a ditadura estava perdendo, cancelou as eleições e a partir dali as eleições para prefeitos de capitais e governadores não existiam mais. Agora era o governo federal quem indicava quem seriam os governadores de estado e os prefeitos das capitais brasileiras. Isso foi chamado de casuísmo. Explico mais uma vez por quê. Porque conforme o caso, conforme a situação, a ditadura mudava a lei para resolver o seu problema eleitoral. Em 1974, uma onda oposicionista varreu o país. O MDB, partido de oposição ao regime militar, derrotou a Arena, o partido da ditadura, de forma esmagadora por todo o país. O que é que a ditadura fez? Simples. Criou a figura do senador biônico, ou seja, assim como os governadores e os prefeitos, os senadores eram indicados pela ditadura para representar o povo. Eles representavam quem? A ditadura, porque o povo não havia votado nesses ditadores. Eram biônicos porque eram artificiais. O mandato deles não era produto da vontade popular. Aí você pode ver uma charge feita na época em um jornal desses clandestinos que existiam naquela época, denunciando a atitude da ditadura de inventar um cargo de senador nomeado pelo poder central em vez de consultar o povo sobre quem deveria representá-lo. Em 1980, as eleições foram canceladas para atender ao problema eleitoral da ditadura. O povo já não votava mais na ditadura, a ditadura estava já começando a afundar, então a ditadura adiou as eleições para 1982, dizendo que era preciso acertar o cargo eleitoral, o mandato eleitoral de todos, de prefeitos, de senadores, de vereadores, tudo ao mesmo tempo, e o que acontece é que o país ficou sem eleições porque a ditadura ia perder. Não é à toa que eu uso o termo casuísmo para definir o que está fazendo o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora acumulará também o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fux propôs simplesmente uma loucura. Ele propôs que o candidato que estiver em curso na lei da ficha limpa por ter sido condenado criminalmente em segunda instância, se ele tentar registrar a sua candidatura, ele vai estar cometendo um crime. Ele propõe
punir os candidatos que, tendo sido condenados em segunda instância, registrem a candidatura e peçam ao TSE a permissão para disputar as eleições, apesar de estar condenado. À primeira vista, dizer que um candidato condenado criminalmente não deve participar da eleição parece razoável. Mas indo um pouco mais a fundo, a gente descobre que a Constituição brasileira dá às pessoas esse direito de serem consideradas inocentes até que não exista mais recurso para elas e a condenação que elas tenham sofrido na justiça seja definitiva. Não foi à toa que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, protestou no Twitter contra a medida de Fux. Ela citou o artigo 16A da Lei Eleitoral, que diz o seguinte: o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instâncias superiores. Como pode o novo presidente do TSE querer revogar a lei eleitoral aprovada pelo Congresso sem consultar esse Congresso? Contra Lula, porém, vale tudo. Para Fernando Nesser, advogado especialista em direito eleitoral e coordenador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, Fux afronta a lei com essa proposta. O especialista considerou assustadora a entrevista concedida por Fux pouco antes de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Para Nesser, a fala do presidente ou do novo presidente do TSE choca porque ele inventou alguma coisa chamada irregistrabilidade. E inventou isso para o ex-presidente Lula. Neste momento em que se movem céus e terras, condena-se sem provas, faz-se de tudo para impedir que o povo brasileiro possa dizer se quer ou não ser governado por Lula. O problema, segundo esse especialista, é que temos alguns documentos legais que impedem essa prática que o Fux quer estabelecer. Um é a Constituição Federal, outro, a Lei da Ficha Limpa e o terceiro, a Lei das Eleições. A Constituição diz que ninguém pode ser privado de um direito sem o devido processo legal. A Lei da Ficha Limpa define prazos para que os pedidos de registro e candidatura sejam impugnados e para apresentação da defesa, produção de provas, julgamento e recurso. Então, a própria lei da ficha limpa prevê que o candidato pode sim recorrer à justiça e tentar fazer valer a sua candidatura. Já a lei das eleições, citada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela diz, em síntese, o seguinte: o candidato a um cargo eletivo que estiver condenado em segunda instância, ele pode sim disputar a eleição, pode concorrer, pode aparecer na televisão, pode usar todos os recursos possíveis e imagináveis que um candidato pode usar para se eleger. Como se vê, meu amigo, minha amiga, tudo o que estão fazendo hoje no Brasil para impedir o Lula de ser candidato não é nada mais, nada menos do que a reles repetição do que os golpistas ou os pais ou os avós desses golpistas fizeram há mais de 50 anos atrás para impedir que os adversários deles disputassem as eleições. O mais irônico é que hoje a ditadura está revivendo as práticas do passado e o casuísmo que estão usando contra Lula é só mais um instrumento usado outrora. Eu agradeço muito a atenção até aqui e desejo uma boa semana para todos.